De volta com o nosso Você Bonita, peço sua participação, vai lá no @VocêBonitaTV, que o assunto é super sério e quando o número de algo importante aumenta, é sempre hora de contar aqui no Você Bonita algumas informações, de seguirmos aí com alguns alertas e hoje o tema é transplante de córnea. A gente está recebendo o oftalmologista, o Dr. André Ruppert, bem-vindo. Prazer tê-lo aqui, doutor. Prazer é meu. Brinquei com ele agora, né, antes da gente voltar, falei, puxa, tão jovem e já aí inserido nesse universo da medicina, que é algo que tem rendido ao Brasil, né, penso eu, como um trabalho muito maravilhoso que vocês têm executado nos últimos anos, né? Referência. Com certeza, o Brasil tem alguns dos melhores cirurgiões, está muito avançado na área do transplante de córnea, tanto com as novas técnicas do transplante de córnea, as técnicas mais modernas, os transplantes chamados de lamelares, que envolvem não mais a córnea inteira, mas camadas da córnea. Olha só. E o uso dos lasers, que cada vez estão mais avançados e sofisticados, mais precisos, para a gente chegar aos melhores resultados para o paciente. Gente, olha, o assunto é tão importante que a gente realmente, né, a nossa produtora estava contando, que de fato a fila, então, as pessoas que têm indicação que precisam do transplante de córnea aumentou do ano de 2018 agora para o ano de 2019. Então, para a gente entender como é que isso está acontecendo e o porquê isso está acontecendo, primeiro vamos entender, doutor, que bom que você trouxe aqui, para a gente conseguir visualizar. O que é a córnea, né? Vamos começar por essa parte para a gente linkar tudo. Perfeito, Carol. Para a gente entender para quem se destina o transplante de córnea, temos que entender o que é a córnea. Então, a córnea é essa camada mais externa do olho, essa camada transparente e avascular. Tá. Que funciona como o vidro do relógio ou o para-brisa do carro. E ela tem uma função muito importante, que é a passagem da luz, permitir a passagem da luz e ajudar no foco na retina. Ela é uma das lentes do olho. Uhum. Então, quando a gente pode precisar de um transplante de córnea? Quando a alteração dessa função ou da forma. Ah, entendi. Da apresentação dela, ela tem um formato, que é esse que a gente está vendo. Quando esse formato tem alguma alteração, pode ser uma indicação do transplante. Perfeito, perfeito. A principal indicação é o ceratocone. No Brasil, o ceratocone é responsável por 20% dos transplantes de córnea. O ceratocone é uma doença que cursa com alteração da forma. A córnea, eu vi que foi falado do colágeno no seu programa hoje. E o colágeno da córnea, no caso do ceratocone, ele tem uma sustentação mais frágil. As fibras são mais frouxas e vai ocorrendo uma protrusão da córnea que vai perdendo a sua forma esférica, que a córnea é bem arredondada, né? Ela vai ficando bicudinha, né? Exato, ela vai ficando mais bicuda e isso altera. Eu gosto de falar para os meus pacientes, para fazer uma comparação, seria olhar através de uma janela transparente, que a gente vê bem, vê tudo, ou olhar através de uma garrafa, o que a gente tenta identificar, mas como há um desvio irregular da luz, a gente não consegue enxergar uma imagem correta. Aqui a gente está com a imagem, né, que ilustra um pouco a questão do ceratocone. Isso que você comentou, que fica mais pontudinho. Agora, até para a gente entender, o que leva o paciente a ter ceratocone? É algo ligado à hereditariedade, essa questão genética, ou algo que a gente cometa, né, de repente, algum erro ao longo da vida e que a gente, né, pode ser pego de surpresa e, de repente, desenvolver um ceratocone? Existe o fator genético, ele é muito importante. Então, a história familiar, ela representa um fator de risco. E também, aqui fica um alerta importante, o comportamento. Então, o ato de coçar o olho pode levar ao ceratocone. Puxa. Tanto para iniciar, quanto para progredir, piorar. Nossa. Então, fica um alerta importante para o pessoal de casa que tem criança pequena. É uma doença que acomete crianças e adolescentes, na faixa dos 10 aos 15 anos, principalmente. E que ela se inicia. Então, quem tem uma criança em casa que está coçando muito o olho, que está com o olho muito vermelho, irritado, não tira a mão dos olhos,
vale a pena marcar uma avaliação, porque essa criança sofre um grave risco de desenvolver essa doença. Então, crianças e adultos que tenham mais alergias, né? Essa questão, até a gente falou essa semana também, falamos de ácaro, falamos de fungo e tal, que mexe toda com essa parte respiratória e certamente em muitos indivíduos com a questão também de enfim, estimular alguma parte alérgica nessa região ocular, né? E aí aumenta você diz, a agressão de ficar, então, coçando os olhos, pode ser um fator importante. Vai desorganizando mais as fibras de colágeno e levando essa protrusão da córnea. Puxa vida. Inclusive, Juju, você sabe, né? A Cris, que trabalha aqui junto com a gente na nossa cozinha experimental, ela fez a cirurgia na semana passada. Até comentei, eu falei para ela vir aqui no estúdio para assistir ao vivo, mas ela deve estar assistindo lá da cozinha. É bacana a gente, quando a gente conhece, eu bati um papo rapidamente, ela estava falando até da questão do grau, né? Quem tem, então, uma doença como ceratocone vai ter um grau muito elevado, vai ter um problema, então, também que muitas vezes, em algum momento, então até antes do transplante, a pessoa pode usar lente, pode usar os óculos, como é que funciona isso? Sim, o transplante é somente... É o último passo. É o último passo. É reservado para os casos mais graves e não todos os casos vão chegar no transplante de córnea. Ok. Hoje em dia tem esse tratamento do crosslinking, que ele é muito importante para evitar essa progressão para chegar no transplante. Então, ele evita que se chegue ao transplante de córnea. Ah, entendi. Sempre antes do transplante, nós vamos tentar melhorar a visão, reabilitar a visão com os óculos, lentes de contato, sejam gelatinosas ou rígidas. Tá. A gente possui também uma outra cirurgia antes do transplante, que seria o anel, os anéis intracorneanos, que são como, geralmente são Cs, de acrílico que a gente consegue colocar na córnea para regularizar a sua superfície. Tá. E facilitar o uso de óculos ou lente de contato. Então é importante comentar, eu acho que ela fez um desses procedimentos, ela não fez o transplante da córnea. Antes de chegar ao transplante. Minha diretora perguntou que idade, a partir de que idade, então, ele já pode ser realizado se tiver a indicação, o transplante? O transplante, ele pode ser realizado desde cedo. Inclusive crianças que necessitem podem passar pelo transplante de córnea, há alguns casos. Alguns casos já. A gente tem uma fila dos transplantes, que é uma fila muito correta, muito respeitada, é uma lista única, individualizada por estado. E dentro dessa fila tem algumas doenças que trazem a prioridade, a priorização. As crianças, aí chegando nas crianças menores de 7 anos, com opacidades bilaterais, elas têm prioridade nessa lista. Olha só, importante. E claro, me diga se essa fila acontece dessa forma. Após a consulta com o médico vai diagnosticar, enfim, vai ter uma indicação e é o próprio médico que entra em contato com essa fila ou é o paciente que precisa procurar a fila? Sim, o médico transplantador, ele vai identificar no paciente a necessidade do transplante e vai inscrever o paciente nessa lista. Tá. No caso da córnea, é uma lista por ordem de chegada. Então, ela é muito séria, essa lista fiscalizada pelo poder público, ninguém passa na frente de ninguém. Importante, né, essa informação? Com certeza. E é uma lista por ordem de chegada. A não ser esses raros casos que são difíceis de acontecer, mas como crianças com opacidade bilateral ou alguma úlcera de córnea que não responde ao tratamento, que está à beira da perfuração e podemos até perder o globo ocular. Tá. Nesses casos tem uma prioridade, mas são casos raros. Em geral, se respeita a lista e aí a gente aguarda o tempo, cada estado tem um tempo de espera. Quando chega essa córnea, a vez do paciente, a gente marca a cirurgia para realizar. Tá aí. A gente já vai contar qual é o passo a passo, tá, da cirurgia, então como é que é feito hoje no Brasil esse transplante de córnea. Antes tem perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Rodrigo, um beijo. O uso constante de lente de contato pode trazer então algum problema à córnea? Pergunta interessante. Bem, vamos lá, doutor, deixamos uma pergunta importante do Rodrigo, ele comenta aí do uso da lente de contato e eu já emendo com a questão ali das pessoas que também pingam muitos colírios. Vamos lá, pode trazer problema? A lente de contato, ela é maravilhosa, né? Ela garante uma independência dos óculos, facilita a prática de esportes, ela facilita muito a vida em geral. Verdade.
além da parte estética. Mas a gente tem que levar em consideração as recomendações, né? Então, as recomendações do fabricante, não se usar a lente, se a lente vence em 30 dias, depois de aberta, não usar além daquele período, não se deve dormir de lentes, é o principal fator de risco para desenvolver úlcera de córnea. Olha só. E os cuidados com higiene, sempre muito... Tem que ser bem, né? Bem feito, porque bem feito. Ali também vai proliferar bactéria, né? É perigoso, inclusive, porque é um contato na mucosa diretamente, né, gente? Tem que tomar cuidado. Agora, o uso dos colírios. Colírio é um assunto tão importante, porque quando a gente fala daquela lágrima mesmo, artificial, que não tem nenhum medicamento, tudo bem, né? Agora, colírio com medicamento tem que ter um controle, porque pode levar a doenças sérias. Sim, os colírios, eles têm que ser prescritos pelo médico oftalmologista. Há colírios que representam risco à população se usados de maneira indevida. No caso dos colírios corticoides, que desinflamam o olho, eles podem ajudar a deixar o olho mais calmo, mais branquinho, mas eles escondem um risco muito importante, que é a catarata mais precoce, que pode surgir, aumentar a pressão do olho e levar a um glaucoma, que a pessoa não está percebendo, está achando que está fazendo bem para o olho, mas é um risco grave. E no caso do glaucoma, o transplante de córnea não adianta. Não, esse é um ponto importante. O glaucoma é fatal, né? Esse é um ponto importante da gente comentar. O transplante de córnea, ele vai ajudar quando há problemas na córnea. Quando a gente tem problemas no restante do olho, no fundo do olho, uma retinopatia diabética ou um glaucoma, o transplante de córnea ele não vai ajudar. Não existe transplante de olho, transplante de retina. Entendi. O transplante de córnea ele é muito bem indicado para doenças da córnea. Da córnea. O restante, gente, tem que cuidar do olho como um todo, né? Vamos colocar mais uma perguntinha, olha lá quem escreveu pra gente, aproveitem. Obrigada, Carol Mechará, um beijo. Qual a semelhança entre ceratocone e adenoviral? Quem tem adenoviral de complicação da conjuntivite corre o risco de desenvolver ceratocone? Ela está citando pra gente o adenovírus, que é o principal vírus causa de conjuntivites. Comum, né? Conjuntivites comuns. O ceratocone, ele não tem uma relação direta com... não existe um ceratocone adenoviral, mas se a pessoa pegar uma conjuntivite e pegar muitas conjuntivites, coçar muitos olhos, é o fator de risco para o ceratocone, mas não existe uma ligação direta entre essas duas. Entendi. Não quer dizer que se ela tiver conjuntivite muitas vezes na vida, mas cuidar direitinho e não ter a agressão ali, né? Seria mais o hábito de coçar. É esse que é o grande lance. Tá aí. Vamos agora para o passo a passo, para a gente entender como acontece no Brasil, então, esse transplante de córnea. A gente tem uma ilustração e o doutor vai explicando. Olha lá. Então, a córnea que será instalada é sempre colhida de um doador morto com idade entre 2 e 80 anos. Então, é uma cirurgia feita quando a gente fala aí de um indivíduo que foi a óbito, certo? Perfeito. Veja que é uma idade bem ampla, 2 a 80 anos de um doador. Além disso, são observados outros requisitos. Então, essa córnea passa por um controle rigoroso pelo banco de olhos, quanto à sua forma e a sua estrutura. A quantidade de células, a forma dessas células, tudo é levado em consideração. Além disso, são realizados testes quanto a doenças contagiosas, mais sérias, mais perigosas, na pessoa doadora, que foi a óbito. Para que não seja transmitido nenhuma dessas doenças à pessoa que está recebendo o tecido. É verdade, isso é importante. Aí o próximo passo, olha lá. Dependendo do caso, utiliza-se a anestesia local ou geral. E deve ser feito, claro, em ambiente hospitalar, né? Com certeza, em clínicas ou hospitais. E essa anestesia pode ser geral, com a ajuda do anestesista. A gente, em alguns casos, consegue fazer anestesia local também, que seria por meio de uma injeção próxima ao globo ocular. Assim como é realizado nos consultórios odontológicos, a gente vai fazer um tratamento no dentista, é feito um bloqueio para a gente não sentir dor. Da mesma forma no olho. E além disso, se faz uma sedação. Então, administra-se uma medicação para o paciente, fica tranquilo, não vê o que está acontecendo.
Não é considerada uma cirurgia demorada? É considerada uma cirurgia simples? É uma cirurgia que tem o seu tempo de duração, cerca de 1h30, se for a técnica convencional, de 1 hora, 1h30, porque são realizados 16 pontos na córnea. E as pessoas normalmente precisam do transplante para os 2 olhos ou tem pacientes que vão desenvolver ceratocone em apenas uma, né, uma córnea? Como é que é? Depende. Geralmente em um olho só, pode ser que precise dos 2. Tá. É muito variável. É uma doença que ela acomete os 2 olhos, mas de maneira assimétrica. Então a gente costuma ter um olho mais grave do que o outro. Entendi. Então a indicação muitas vezes de um único paciente, às vezes é para um transplante num olho só. Isso. Interessante. Vamos colocar mais um passo, olha lá. É retirada então a córnea doente, que é substituída pela nova membrana. E aí, na sequência, já vou para o próximo. É encaixada no local e depois recebe uma costura com um fio de nylon bem fininho, né? Então, super fino. E aí, doutor, te pergunto, vida normal? A reabilitação que acontece, os resultados são muito bons. São muito bons. Então, dá para viver uma vida normal. No pós-operatório, a gente tem os cuidados, o repouso após a realização do pós-operatório, vai realizando acompanhamento, mas vai sendo liberado para todas as atividades. Tá aí, então, tudo novo, assim. E o fato até de receber essa membrana, né, como você comentou, nova, ela vem ali livre de muitas vezes, é que você disse que também tem um fundo hereditário e genético de algumas doenças. Então, às vezes o indivíduo pode até desenvolver novamente, mas é raro, não é? Após o transplante. O transplante ele tem uma duração, mas essa doença, no caso do ceratocone, ela não voltaria no transplante. No transplante, né? Há outras doenças, distrofias, doenças genéticas que podem até retornar no transplante depois de determinado tempo. Entendi. Mas não no caso do ceratocone? Não no caso do ceratocone. Tá aí. Vamos colocar a última perguntinha, dá tempo de mais uma. Quem escreveu pra gente, olha lá. Cá, querida, um beijo pra você, tô com saudade de você. Descolamento de vítreo nos 2 olhos pode prejudicar a córnea a longo prazo? O descolamento de vítreo ocorre numa gelatina que a gente tem no fundo do olho, que se chama humor vítreo. Ele pode até causar trações na retina, que é uma pelinha fina, transparente, como o filme da máquina fotográfica, fica lá no fundo do olho, mas aqui atrás do olho. Ele não traz consequências diretas para a córnea. Não afeta a córnea. Para fechar, doutor, em quanto tempo vocês precisam fazer esse transplante? Né? Quanto tempo, quando a gente fala em transplante, a gente fala no relógio, né? E no caso da córnea, tem aí as horas, enfim, marcadas? A córnea, ela deve ser captada em até 12 horas após o óbito, mas o interessante é que essa córnea, depois de processada e preservada numa solução com antibióticos e nutrientes, ela dura até 14 dias. Uau, interessante. Então, eu queria até fazer uma observação. O número de transplantes de córnea ele vem crescendo no Brasil, mas ainda não atende a quantidade de indivíduos que precisa do transplante. Tem muitas pessoas cegas que poderiam voltar a ter uma vida normal, caso pudessem ser submetidas ao transplante de córnea. Inclusive na fila há crianças e adolescentes. Então, a gente fazer a doação é um ato de amor, de compaixão. É verdade, é um ato de amor mesmo. Principalmente nessa questão, né, gente? Quantas vidas a gente consegue salvar pensando em outros transplantes também, né? Deixa eu agradecer o trabalho do Dr. André Ruppert, que é oftalmologista. Quem quiser saber mais, eu vou deixar um telefone aqui de contato para vocês, que é o 3124-0999. 3124-0999, para quem quiser saber mais. Obrigada, viu, doutor? Até a próxima, eu te vejo.